Entendeu? Vamos lá. Então, é necessário separar e ter discernimento das sutilezas de Satanás. Não devemos também desmerecer o aspecto científico da acupuntura que eu estava falando, que se baseia na estimulação de endorfina na massa muscular pelo uso de agulhas. É aquilo que eu falei, né? Aqui ele falou de maneira mais técnica. Como a endorfina, que é uma substância, vocês sabem, é um neurotransmissor, é uma substância analgésica, os efeitos terapêuticos são sensíveis, funciona, mesmo que paliativos, ou seja, vai funcionando aos poucos, por isso que é uma terapia. Assim sendo, a acupuntura pode ser praticada isolada dos rituais espíritas, ok? Prestar atenção nesse detalhe? Não pode estar misturado, aí que é o problema. O que quero enfatizar aqui é que seria imaturo simplesmente satanizar a cultura oriental e assim eliminar o bem e o mal juntos, como se fosse a mesma coisa, não é? Essa é uma outra maneira do inimigo nos roubar. Tem coisas boas na cultura oriental, gente? Um monte de coisa boa. Né? Eu mesmo amo. Eu amo a cultura oriental, eu gosto muito, aprendo muito, são saudáveis, se alimentam corretamente. A comida japonesa, por exemplo, para mim é a segunda que eu mais gosto, só perto da italiana. É maravilhosa, a cultura oriental é maravilhosa, tem muita coisa boa que a gente pode aprender. Eles são muito famílias, são bem unidos, né? Tem muita coisa boa na cultura. Por exemplo, os japoneses, vocês sabem, os caras vivem 90, 95, 100 e poucos anos. Por quê? Porque eles são cuidadosos, eles cuidam da saúde. Muito mais do que a gente. A união deles é muito maior do que a união deles é. Por exemplo, vai ver aqui, vai ali, nasceu lá no grupo de japonês. Você vai ver que eles são unidos. Exatamente, uma cultura, é uma cultura exatamente que exalta o trabalho, são esforçados. Hoje mesmo fui fazer uma relojaria aqui, um cara japonês, a filha, um atendimento maravilhoso. Ainda falei para minha filha, os caras ganharam a lente dos meus óculos só no atendimento. Atendimento faz toda a diferença. Então, a cultura oriental tem muito a acrescentar, tem muito a ensinar para nós. Quer dizer, todas as culturas, né? Nós podemos aprender com as partes boas que todas as culturas com certeza têm, tá bom? E não podemos colocar tudo como se fosse mal ou demonizar tudo. É sempre importante fazer essa distinção entre o pecado e o pecador, o princípio e a contaminação. Não podemos sair jogando tudo fora. Na verdade, é possível separar o que é bom, saudável, estratégico e resgatar essas coisas em prol do reino de Deus e do bem-estar das pessoas. Como, por exemplo, o que eu falei para vocês na última aula, né? Comprem polivitamina, por exemplo, comprem gengibre. Eu estou tomando gengibre todo dia. Comprei no Paraguai $3, um negocinho assim com 100 cápsulas de gengibre. Gengibre ativa o sistema imunológico, é um dos grandes segredos da cultura oriental. Protege de uma série de doenças, principalmente da gripe. $3 e pouquinho lá no Shopping China. Toma 2 a 3 cápsulas por dia, seu sistema imunológico vai ficar poderoso. É ciência médica, é cultura oriental. É um dos grandes segredos da saúde deles. Eles comem pouco sal, muitos legumes, um monte de frutos do mar e quase nada de fritura. Bastante ômega 3, né? Maioria grelhado, né? Maioria assado, grelhado. Quase não comem gordura igual nós aqui, principalmente carne vermelha. A gente aprende muito com a cultura. Temos que aprender, tá bom? Isso, bem-estar das pessoas aqui como nós vemos. Assim como hoje, lá em cima, no 67, temos profissionais cristãos que utilizam os benefícios da acupuntura, o mesmo pode ser feito no yoga, se não tiver conotação espiritual, no Tai Chi Chuan, que é uma arte de ginástica também chinesa, e na homeopatia. Sim ou não, irmão? Sim, tem um médico aqui da nossa igreja que é o Trampar. É o Dr. Renato, um cara maravilhoso, é uma ciência médica isso. Existe cura através da natureza? Claro, no sentido que Deus criou muita coisa que tem elementos químicos que curam as pessoas. Por que a gente não vai utilizar aquilo que Deus criou para a glória de Deus, para a saúde nossa? Homeopatia é isso. Às vezes é muito mais eficaz. Por exemplo, às vezes eu tomava remédio para a garganta, né?
dava aquele trabalho, às vezes não curava. Aí eu descobri uma pílulazinha de mel e própolis e gengibre. Você compra, custa R$5 nas farmácias. Vem 10 balinhas nessa. Quando eu estou ruim da garganta, eu vou lá, pum. Tomo umas 3 por dia dessa, R$5 custa. Dá um, no dia seguinte já estou bom na garganta. Pastor, ao meu pai. Remédio ao meu pai. O remédio, ela não faz mal para você. Por exemplo, Exatamente. você vai tomar o estômago. A não ser que o cara seja alérgico, né? Aquela substância, aquele produto. Mas ela é. Exatamente. Não dá contraindicação. Não dá contraindicação. Muito bem. Vamos lá então. Não podemos ignorar também que os demônios estão sempre procurando corromper aquilo que pode ser usado de forma construtiva. Como, por exemplo, a natureza, as coisas criadas, né? Uma coisa má, escondida, e uma coisa boa. Pode existir também. Dessa forma, além de satanizar aquele recurso, os demônios os utilizam com a finalidade de prender as pessoas em vários outros tipos de enganos. Sim, tem mais isso aqui. Né? Pega, por exemplo, elementos da natureza e transforma, por exemplo, os cristais. Só um exemplo. Cristal é cristal, é elemento mineral, que é um elemento que pode ser usado decorativo, você pode transformar numa pedrinha e colocar num colar. Mas o que os esotéricos fazem, a nova era faz? Ah, pega aquele cristal, coloca na sua casa, que daí vai atrair energias positivas para a tua casa. Quer dizer, já estragou um elemento que foi criado por Deus, estético, belo, maravilhoso, decorativo, deu a ele uma conotação divinizante, esotérica, como se aquilo tivesse poder de espantar os maus espíritos e tal, papapá. Entendeu? É isso que o diabo faz. E ele faz com as plantas também, né? Por exemplo, a arruda. Sim, Jorge. muito bem colocado, exatamente. São chás, né? São substâncias que têm um princípio ativo, que curam. O diabo vai lá e estraga aquilo ali. Daí o crente que não tem discernimento, não vou usar isso aqui, é coisa de macumba, não, é macumba se tiver no terreno lá, sendo usado no despacho, numa ritualística, aí sim, tem conotação religiosa, espiritual, tem que ser banido da nossa vida. Mas se é um elemento natural, acabei de tirar da árvore aqui, vou fazer um chazinho, não estou atribuindo ele poder nenhum, nem divinizando ele, nem fazendo algum ritual, uma invocação a demônio, é um elemento natural. Pode curar, não tem conotação espiritual nenhuma. Tá bom? Então, uma fraqueza da igreja, presta atenção, é não discernir essa intenção demoníaca, concordando com essa satanização, ao invés de redimir e praticar esses recursos, respaldados biblicamente pelo conjunto de princípios que os... Isso aqui é o problema maior dos crentes, principalmente aqueles crentes imaturos, neófitos, às vezes das igrejas principalmente mais pentecostais zonas, né, que demoniza tudo, acha que tudo é o diabo. Gente, não é assim. É mais fácil culpar o diabo de coisa que é erro teu. É ou não é? O diabo é o costa larga do mau caráter. O cara é um mau caráter, ele diz, porque o diabo me tentou aqui. Eu não resisti, o diabo é forte demais. Para com isso, né? Está tentando satanizar algo que das nossas escolhas conscientes, tem que agir com sabedoria, tem que fazer distinção entre o bem e o mal. O Bíblia diz isso, né? Provai tudo, retei o que é bom. Nós temos que provar e reter aquilo que é bom. O que não é bom, joga fora, ok? Então vamos lá, temos mais 10 minutinhos aí, vamos adentrar a página 68, segundo sintoma. Enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Então é aquele tipo de doença que vai passando bisavô, avô, ou então às vezes pula, né, uma geração, mas que se observa ao longo das gerações, problemas crônicos, problemas que aí leva para o médico, faz um monte de exame, não chega a laudo nenhum médico. Opa, peraí, pode ser esse segundo sintoma de maldição, uma doença crônica ao longo das gerações que não tem uma causa médica. Pode ser que
uma coisa esteja mal resolvida na vida dessa pessoa ou da sua linhagem, da sua ascendência, nesse sentido. Tá bom? Lembrando sempre que Êxodo 20 fala que o mal se perpetua até quantas gerações, gente? 4 gerações. Tá bom? 4 gerações. Então, até 4 gerações. E o bem, a bênção, perpetua até quantas gerações? Daqueles que me amam. Lembre que o segredo é daqueles que me amam. Se desviar, fizer uma coisa errada, a geração, aí a maldição. Lembrando sempre, gente, que maldição, né? Eu tenho uma pregação inteira só sobre esse assunto. Vocês viram, uma vez eu preguei na igreja, acho que na ceia, se eu não me engano, eu expliquei sobre a maldição na Bíblia. A maldição é o mal em ação. Se pudesse falar o que é maldição, é o mal em ação. Por que o mal entrou em ação? Porque uma lei de Deus foi quebrada. Então, intrínseco à lei de Deus, quando eu obedeço, eu sou abençoado. Quando eu desobedeço, a maldição entra em ação. O mal entra em ação. E até o diabo e os demônios são usados por Deus muitas vezes. Para quê? Para tratar a nossa vida, para nos disciplinar. E quando estamos sofrendo ali, padecendo naquela desgraça ali, naquela maldição, a gente lembra de como era antes de quebrar a lei de Deus e, pela graça de Deus, se nós nos arrependemos, nos quebrantamos, Deus nos traz de maneira amorosa de volta aos caminhos da salvação. Bom, resumidamente, a ministração aborda essa temática aqui. Beleza? Então vamos lá. Alguns teólogos fazem uma distinção entre doenças e enfermidades, sugerindo que as doenças estão relacionadas a alguma espécie de disfunção ou contaminação biológica. Lembrando que biológico fala de corpo. Enquanto as enfermidades são provocadas por espíritos demoníacos. Exatamente, faz essa distinção. Se é doença, é biológico. Se é enfermidade, está ligada ao espírito maligno. Tá? Aqui é muito importante o discernimento para não espiritualizar uma doença que tem uma natureza orgânica. O que é orgânica? Corpo, físico. Exatamente, biológico. Nós não podemos demonizar aquilo que é biológico. Aí não é libertação, é médico. O conselheiro espiritual tem que ter esse discernimento de perceber quando a pessoa precisa buscar um médico e você precisa indicar isso para ela. Eu já teve vários casos aqui que eu tive que falar, irmão, ó, isso não é alma e nem espiritual, isso é médico. Isso é mesmo, tipo, sentar com uma pessoa e dizer, ó, você precisa procurar um neurologista, isso aí pode ser falta de algum hormôniozinho na cabeça, né? Você precisa buscar ajuda. Indiquei ainda o médico que ela tem que procurar. Então tem coisas que são biológicas, tem coisa que é corpo, que é físico. Não adianta querer demonizar que não vai resolver, tá bom? Natureza orgânica. Nem medicalizar uma enfermidade que tem uma natureza espiritual. Natureza espiritual, nós estamos lidando com o quê? O pneuma, um espírito. E espírito se revela, quem age na natureza espiritual das pessoas? Os demônios, os espíritos malignos, os espíritos de engano, os espíritos de enfermidade. Lógico que também pode haver uma combinação de doença e enfermidade numa mesma situação. Todos esses conceitos estão presentes na Bíblia. Por exemplo, aqui em Mateus 10:1, e chamando a si os seus 12 discípulos, Jesus aqui, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Então eu pergunto para vocês, gente, Jesus tem poder sobre doença e sobre enfermidade? Sim ou não? Sim. E nós em Cristo, na autoridade de Cristo, temos poder de lidar com essas duas coisas? Sim. Claro, está aqui, ó. Base bíblica, Mateus 10, versículo 1. Tá bom? Então muitas perseguições ou infestações demoníacas se dão através dos espíritos de enfermidade. Sim ou não, gente? Sim, através das gerações. Satanás vai se perpetuando, é claro que muitas delas têm como base legal pecados hereditários que se perpetuam. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cirroses.
Às vezes, ao longo das gerações, tem vários casos de morte por causa de cirrose. Eu te pergunto, qual é a causa da cirrose, gente? Exagero no álcool. Quer dizer, o bisavô exagerava, morreu de cirrose. O avô exagerava, morreu de cirrose. O pai exagerava, morreu de cirrose. Qual é a base legal? A Bíblia diz, o pecado é um beberrões. Isso é um pecado. O excesso de álcool, sim, pode atacar filho, pode atacar um monte de coisa. Sim, acontece, tá bom? É aqui que nós estamos falando. Em alguns textos bíblicos, observa-se a presença desses três conceitos: doença, enfermidade e demônio. Fala comigo: doenças, enfermidade e demônio. Até aí, mostrando como eles podem se associar, se unir, com o propósito de roubar, matar e destruir. Quais são os três objetivos de Satanás com relação ao ser humano? Matar, roubar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Por que será que na Bíblia está roubar, matar e destruir? Primeiro roubar, depois matar, depois destruir. Porque eu acho que é por grau de consequência, tá? Roubar é menor do que matar. E matar é intermediário entre o destruir, que daí já é uma coisa que se alastra mais. A destruição, exatamente, ela não afeta só a pessoa que morreu, afeta a família, afeta outras pessoas, outras situações, né? Você está entendendo? É por grau de consequência. Roubar é uma coisa, já é grave, é pecado, é horrendo. Matar, de matar a pessoa, matar os sonhos, tem uma série de conotações. Mas eu acho que também o roubar dele é roubar a consciência. Sim, exatamente. Cada palavra tem uma abrangência enorme. Roubar os sonhos, roubar os projetos, roubar a alegria da pessoa, roubar a paz, roubar, frustrar a pessoa. Uma série, tudo isso aí é o roubo. Roubo material, saquear financeiramente a pessoa, destruir financeiramente, está dentro do roubar, entendeu? É isso mesmo. É por grau de consequência. A destruição é algo muito maior do que apenas a morte. Já é terrível, né? No caso de um ímpio morrendo. Não no caso de um crente. Crente, morte é o quê? Promoção. É o tobogã para o céu. Glória a Deus. É lucro, exatamente. É bênção. Mas para o ímpio a morte é uma tragédia. E a destruição é maior ainda. Porque a destruição já afeta outras pessoas. Destruição de uma empresa, de um negócio, afeta um monte de família. Destruição de um lar, de uma família, não afeta só uma pessoa, mas várias pessoas. Às vezes afeta as gerações que viriam através daquela pessoa. Então a destruição é mais abrangente do que a morte, e a morte é mais terrível do que o roubo. Eu acho que, pelo menos a minha opinião, tá? Eu acho que é por grau de amplitude, de consequência. Tá bom? Vou voltar aqui. Escolhi propositalmente esses textos do Evangelho de Lucas, por ele ser um médico. Lucas era um médico, uma pessoa da área científica, mas que também reconhecia o caráter espiritual de algumas enfermeiras. Então, que você observa, gente, que no Evangelho de Lucas, ele é muito mais detalhista do que os outros evangelistas. Coloca datas, fatos históricos, detalhes que às vezes os outros passaram meio que foram mais. Por exemplo, Marcos foi extremamente objetivo, são 16 capítulos apenas, né? Foi bem resumidinho. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi de João Marcos. A partir daí veio Mateus, veio Lucas, veio João, entendeu? Então vai se ampliando a revelação de Deus ali nesse sentido. Então ele era bem detalhista e era médico. Lucas 8:2, olha o que diz a Bíblia: bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Olha só, a bichinha não era fraca, né? 7 demônios. Lucas 8:2. Então, num corpo pode ter mais do que um demônio? Sim ou não? Sim, até legiões, né? Tinha legiões de demônios Até legiões de demônios. Legiões eram entre 4.000 e 6.000 soldados. Imagina dentro de um corpo
4.000 demônios, 6.000 demônios. Uma legião. Existe isso aí, tá? Eu já expulsei de legião, não é fácil não trabalho. Vamos lá, Lucas 13:11. Estava ali também uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar. Então aqui também fala que essa enfermidade tinha uma conotação, uma ligação com demônios. Exatamente. O que se enfrenta na prática são vários males que se evidenciam estranhamente na vida das pessoas, quando um diagnóstico médico claro fica totalmente inviabilizado. Ou seja, tem fatos, tem enfermidades que se faz tudo quanto é exame e não se chega a uma causa. Não é biológico, não é orgânico, não é físico. Então, pode ser, provavelmente, tem uma conotação sintomática de maldição, de influência, de interferência, de espíritos de enfermidade, que podem se perpetuar através das gerações, gente? Sim ou não? Sim. Lembrando que o mal, a maldição, se perpetua até quantas gerações? 4 gerações. Bom, então, alguns exemplos corriqueiros aqui seriam casos, por exemplo, ó, insônia crônica, sonolência exagerada, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, alguns tipos de epilepsia, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo e alguns casos de doenças congênitas. Então são só aqui alguns exemplos. Não significa que todos esses casos aqui são demônios, não é isso que nós estamos afirmando. Mas muitos deles aqui, sim, podem ter uma conotação espiritual. Quase todos são enfermidades. Podem ser enfermidades que, se não tiverem uma causa médica, biológica, orgânica, tem ligação com algo espiritual. Bom, são doenças crônicas, é igual no título aqui: enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro. Entendeu? É nesse sentido. Beleza, gente? Vamos parar por aqui então. Todos aprenderam? Pode? Vamos lá. Aprenderam?